queridos, graça e paz em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos a esse canal chamado Fé Cristã em Livros, onde nós falamos sobre espiritualidade cristã, fé cristã e boa literatura também. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante e fundamental na caminhada cristã, que é a nossa devocionalidade, a nossa espiritualidade. Ir na igreja é importante, a Bíblia nos fala que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estar em comunhão, em contato com as pessoas é muito importante, só que tem aquela medida da espiritualidade que nós vivenciamos na nossa particularidade, e ela também é fundamental. Geralmente quando a gente fala disso, nós pensamos uma coisa apenas espontânea, uma coisa um tanto mais livre, e não há nenhum problema com isso. Mas o excesso de liberdade, o excesso de espontaneidade pode ser também um pouco prejudicial à sua fé cristã. Pode ser uma adoração muito subjetiva. Eu quero trazer para vocês hoje uma ferramenta, conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, mas trazer também algumas ferramentas para uma boa espiritualidade. E a gente não pode deixar de começar falando sobre a Escritura Sagrada. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, é importante você estar em contato com o ambiente onde a pregação fiel é proclamada, mas você também ler a sua Bíblia em casa. E muita gente tem dificuldade na leitura bíblica porque acha difícil a leitura bíblica. E muitas vezes isso gira em torno da versão. Eu sei que tem pessoas que gostam, estão habituadas com as versões mais antigas, como a CF, a RC, que é a Revista Corrigida, a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Só que essas versões têm linguagens um pouco mais arcaicas, certo? Tem linguagens um pouco mais difíceis de compreensão. Então, eu sempre gosto de falar da pessoa que acha difícil o entendimento da Escritura, procurar versões mais atuais, versões boas, versões que são fiéis e que, ao mesmo tempo, são atuais, que facilitam o entendimento da Escritura Sagrada para você e para mim. Eu mesmo tive muita dificuldade na assimilação de versões mais novas, porque eu fui discipulado, fui ensinado na atualizada. Como presbiteriano, a versão mais corrente no nosso meio, presbiteriano, é a versão atualizada, então eu tive muita dificuldade. Mas uma das versões bíblicas me ajudou bastante nisso, que foi a Nova Almeida Atualizada. Aqui, ó, Nova Almeida Atualizada. Porque ela justamente se mantém na tradição de Almeida, ainda tem muito do jogo de palavras, da tradição, da própria tradução de Almeida, né? Só que ela tem uma linguagem um pouco mais corrente, um pouco mais fluida. Eu atualmente estou usando essa impressão aqui dessa versão da editora Vida. Essa editora aqui, ó, editora Vida, que é muito boa. Você pode ver que a capa muito bonita, o acabamento muito bom, e também tem isso daqui, ó, para ajudar você. Às vezes que tem Bíblia de estudo e não tem nas outras Bíblias que não são de estudo. Essa não é a Bíblia de estudo, o preço inclusive está bem acessível, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo nos comentários que eu mando o link para vocês da compra do livro, da Bíblia, né? E aqui tem tudo, o objetivo do livro, quantidade de capítulos, autoria, significado do título, a ligação daquilo com Cristo. Então, olha só, que ferramenta maravilhosa. Isso aqui num preço muito acessível, gente. Geralmente, isso aqui só tinha só em Bíblia de estudo. Agora tem também nessa Bíblia convencional, entre aspas. Então, essa aqui é uma impressão que eu gostei bastante. E a versão é excepcional, então eu indico para vocês. Então, o primeiro ponto de uma boa espiritualidade, da sua boa devocionalidade, é o contato profundo com a palavra. Você lê um versículozinho só, de uma caixinha de promessas pela manhã, ou lê só um versículozinho ali de uma devocional impressa, te ajuda, mas talvez não seja suficiente. Você precisa de mais profundidade com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando com você. Então é importante você ter essa profundidade maior com a palavra do Senhor. Outra coisa importante na sua devocionalidade, que a gente tem perdido muito, que alguns movimentos denominados cristãos como catolicismo, né, por exemplo, ainda mantém que a questão da beleza, das questões visuais. O anglicanismo também tem bastante isso, o luteranismo, algumas alas do metodismo. Então a gente precisa resgatar também que a nossa ligação com Deus, ela é do coração, mas ela também passa pelos nossos sentidos. Então, beleza é muito importante. Então, procura uma Bíblia com uma capa e com layout interno, por isso que eu escolhi esse, olha só que folha bonita, tá vendo?
só a cor da folha, a maneira como foi colocado aqui o texto, tudo é beleza, tudo é bonito. Então, assim, procure também algo que você também, os seus olhos se agradam. Isso parece que não, mas isso influencia profundamente na sua e na minha espiritualidade. Se você está num ambiente, para fazer seu devocional, um ambiente todo bagunçado, um ambiente todo zoado, né, usando essa linguagem assim, enfim, aquilo vai atrapalhar a sua espiritualidade, aquilo vai te estressar. Então, querido, procura um ambiente bonito. Se a sua casa tem quintal, sei lá, capina o quintal, deixa ele bonitinho, na sua casa. E coloca um banquinho lá com uma mesinha e senta lá e faz a sua devocional, lê sua Bíblia, sabe? Coisa assim, tem contato com a beleza da criação. Tudo isso influencia a sua espiritualidade. Davi olhava para o céu noturno de Israel, na época não tinha poste, né? Então não atrapalhava tanto essa visibilidade. E ele fala, olha, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo isso por quê? Porque ele orou a criação e viu a beleza de Deus também na criação. Então, você e eu precisamos de contemplação, precisamos de beleza. E escolher uma Bíblia que tem um bom layout interno, né? Tem uma capa bonita, tudo isso influencia também na sua espiritualidade. A segunda dica que eu quero dar para vocês, e se você quiser eu também coloco o link na descrição para compra, tá? Mas você tem que comentar aqui embaixo que quer. Tanto a Bíblia, que inclusive a gente tá um preço muito bom, não tá nem R$100, tá? Tá um preço muito bom. Pelo menos na época eu comprei. Espero que não tenha aumentado quando você viu esse vídeo, tá? Mas se aumentar não vai ser muita coisa também não. Mas outra ferramenta muito boa é o lecionário. Como eu disse no início, muitas vezes nós pensamos que a nossa fé, a nossa espiritualidade tem que ser somente espontânea. Tem espaço para espontaneidade. Sabemos disso, tem muito espaço para isso, para você falar aquilo que está no seu coração, para você dizer aquilo que está te afligindo. Mas eu preciso também um cronograma, eu preciso também um certo grau de ordem. Quando a gente vai em Êxodo, por exemplo, nós observamos em Êxodo, em Levítico, em Números, que Deus, ele colocou ali certinho como que ele queria o culto, certo? Tudo bonitinho. Eu quero o culto desse jeito, eu quero o templo dessa forma. Então, porque Deus gosta de ordem. Quando a igreja de Corinto estava bagunçada, o que Paulo falou para a igreja? Que Deus é o Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de bagunça. Então a igreja precisava ter uma prática ordeira. Então a nossa devocionalidade não pode ser diferente. Ela também precisa ser uma devocionalidade ordeira. Uma boa devocionalidade. E o lecionário, ele é excepcional para isso. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que funciona. Primeiro está a questão do ofício diário. Eu vou mostrar aqui, ó, ofício diário. Né? E nesse ofício diário tem as chamadas, aqui a chamada, a invocação e o louvor, que geralmente são versículos bíblicos. Depois tem as leituras aqui do lado. Tem mais textos aqui, tem a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, mais textos aqui. E aqui tem a leitura bíblica do dia. Essa leitura bíblica do dia segue o chamado ano litúrgico. Então você vai lá no início, por exemplo, a gente está na época de Páscoa. Hoje eu estou gravando numa quinta-feira. Isso, está a leitura de hoje, ó. Parte da leitura está aqui, ó. Vou abrir para vocês. Tá vendo? Deixa eu ver atrapalhando aqui, ó. Na quinta-feira. Né? Tem todos os textos aqui para você ler, ó. Tá vendo? Então você consegue fazer a sua devocionalidade de maneira direcionada. Às vezes você tem dificuldade de se organizar, ótimo, tem uma ferramenta dessa para te ajudar. E ao final tem orações escritas. A oração tem que ser espontânea, você pode incluir oração espontânea no meio, mas tem uma oração escrita aqui para você também seguir o cronograma. Então, eu indico para você tanto uma Bíblia, você precisa ter profundidade na Bíblia, na sua espiritualidade devocional, uma Bíblia com uma boa linguagem, na qual eu indico a NAA, se você vê na tradição de Almeida. Se você já lê sempre a NVI, então continua com a NVI, que é ótima. Mas se você vê na tradição de Almeida e está muito apegado à leitura na Almeida, use a NAA, é uma ótima versão. E além disso, uma Bíblia com beleza. Aqui também você pode perceber dentro do lecionário que tudo tem cores, ó, sua pintura de Godet, olha só que maravilha. Tudo isso faz parte da sua espiritualidade. Então você pode aprimorar a sua devoção, você pode aprimorar a sua devocionalidade, basta você, como eu posso dizer, basta você querer, certo? Basta você demonstrar isso, basta você realmente se esforçar para isso. Bom, você pode ter uma vida mais íntima de Deus e existem hoje ferramentas fantásticas para o seu aprimoramento, tá certo? Deus abençoe sua vida. Se você quiser a Bíblia e o livro,
Só colocar aqui embaixo no comentário. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, ok? De curtir, de compartilhar, de ativar as notificações para sempre que tiver alguma novidade, você ter contato aí, beleza? Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.